A pequena cidade de Olinda se situa às margens do Oceano Atlântico, no estado de Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Atualmente, conta com 380 mil habitantes numa área de 42 quilômetros quadrados. Em 1982, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU-UNESCO. O poeta Carlos Pena Filho exaltou a cidade. Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz é lá que moro, diz somente é lá que vejo. Enquanto o poeta louvava a beleza de Olinda, milhares de camponeses refugiados das secas que assolavam o Nordeste lá passavam fome. Castigada pelo desemprego e pelo analfabetismo, a cidade experimentou uma súbita decadência por volta de 1948, por falta de indústrias de base e de um comércio em desenvolvimento. A parte mais precária da população, desassistida pelo poder público, chamava a atenção do jovem professor José Antônio Barreto Guimarães. Eu fui morar na Ilha do Maruim, numa favela aqui em Olinda, em 1944, antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Eu me criei lá no meio de pescador de marisco. Era um lugar de gente muito pobre, né? Não havia escola. Era a vida difícil para as pessoas que moravam lá. Então surgiu um estudante aqui interessado na educação e que visitava as favelas, chamado Barreto Guimarães. Ele se comoveu com o problema mais sério da população daquele lugar, que era a educação, né? Olha, Barreto, eu tenho a experiência de um jovem, e ele um pouco mais velho que eu, e sei que ele fez um trabalho espetacular em Olinda, especialmente no campo da educação, quando ele criou as escolinhas e depois na proteção ao meio ambiente, que ele foi quem fez a defesa, o enrocamento das praias de Olinda, com um estudo espetacular realizado em Grenoble, na França. E ele agenciou isso tudo e depois, quando ele esteve a serviço do governo, que ele era vice-presidente do governador na época, em 1970, naquele período, ele desenvolveu todo esse trabalho e, às vezes que ele assumiu a governança do Estado, colaborou muito com Olinda. Então, é uma pessoa respeitável, uma memória muito, muito grata a todos os olindenses, especialmente aqueles com quem ele conviveu. Ao identificar o problema maior da classe menos favorecida, Barreto partiu para uma ação revolucionária, positiva, animadora e, acima de tudo, de baixo custo na área da educação. Criou o Serviço de Assistência Social de Olinda, o SASSO. Porque a cidade, sendo muito perto do centro da capital, do Recife, recebia o pessoal do êxodo rural, vinha fugido das secas, vinham procurar trabalho na capital e morava aqui perto do centro, que era 6 quilômetros de distância do Recife. Então ali a gente teve uma demanda de muita gente do interior, dos sertanejos e do agreste, que não tinham profissão definida, né? Eram agricultores, vieram para aqui, não tinha campo de trabalho e, além de tudo, não tinha uma profissão determinada para usar aqui para abrir a oportunidade para ele aqui na capital. Tinha que estudar. Então foi quando surgiu essa escola, os barracões de escola de Barreto Guimarães. Foram 4 escolas, barracões de escola instalados em Olinda. Um na Ilha do Maruim, um no bairro do Monte, um no bairro de Caravela e outro no bairro do Jatobá. Estudei na escolinha do Caravela, coberta de palha de coqueiro feita de
sarrafo de madeira, o piso batido de barro, os bancos todos de madeira, bem compridos, sentava todos os alunos. Para mim foi muito importante que eu saí de lá na 4ª série, estava preparado para me inscrever na 5ª série primária. Olha, eu cheguei em Olinda em 1951. A primeira pessoa que eu tive contato com ele foi Barreto Guimarães. Ele tinha 5 escolinhas que se chamavam Sazo. E ele era secretário da Educação da Prefeitura, já mantinha 5 escolinhas aqui dentro de Olinda, ajudada pelos amigos, e ele que se interessava muito. Então a professora, a jovem professora, ela ia à noite, né? Esse curso de alfabetização de jovem adulto era à noite. Ela comparecia lá e era muito movimentada a escola, se discutia problema de ecologia, o pessoal estava preocupado com a devastação dos mangues que estava acontecendo. Tinha muito aterro aqui em Olinda, os bairros estavam surgindo, os bairros, né, povoados, e aterravam os mangues e construíam. Então eles estavam preocupados de perder, de se acabar o peixe, né, os mariscos, né, que veio acontecer anos depois. Então a escola foi uma coisa muito importante para o povo de Olinda, principalmente da periferia. Foi muito gratificante, porque fui ensinar no lugar paupérrimo, onde as pessoas não tinham acesso à educação, ao estudo, eram analfabetos, pessoas já de muita idade que eu alfabetizei, que se concretizaram porque foram alfabetizados pela minha pessoa, pela minha dedicação, pelo meu amor à educação e aquelas pessoas que me trouxeram muita felicidade. Eu fui muito feliz e também pelo desempenho de Barreto Guimarães, abri várias escolinhas daquela, numa choupana de palha, sem ter cadeira, sem ter birô, sem ter nada, mas foi muito produtivo, tanto para os alunos como para mim. Eu era muito jovem, tinha muito empenho na educação, como sempre tive, e fui muito bem assistida, muito querida pelos meus alunos, apesar do ambiente ser muito carregado, ser assim, violento. Não era como agora, nessa época, mas sempre foi violento. Eu nunca perdi, nunca desafiei. Fui muito feliz por ter feito essa grande ajuda àquelas pessoas paupérrimas que se aproximavam de mim com um empenho, querendo estudar, querendo se formar, querendo ser alguém na vida. E ninguém depredava nada nas escolas. Mesmo sendo um lugar pobre, a turma conhecia como uma favela do Caravela. E até hoje, para mim foi, eu já disse e vou repetir, foi muito importante. Para fortalecer a frequência escolar, Barreto Guimarães enfatizou o elo de integração entre a família e a escola. A princípio, os mais céticos não acreditavam na sua ação porque as escolinhas não adotaram os padrões estruturais das escolas comuns pela falta de sanitários, água encanada, luz elétrica e área para recreação. Pelo fato que estavam localizadas em comunidades pobres, nunca havia cobrança dos pais dos alunos. Por exemplo, só a pessoa liberar, não comprar matéria escolar, não comprar sapato, não comprar fardamento, né, não pagar transporte, e com qualquer roupa podia ir estudar. Não tinha o lanche. Não estudava quem não queria, né? Na porta de casa, né? Os professores eram recrutados também na comunidade, teve um papel muito fundamental nisso. Eu tinha 17 anos, eu não era formado ainda, né? Quando o Barreto me procurou para ensinar. Ainda tinha o prefeito não, o Barreto, que não era prefeito ainda,
de casa em casa, conversando com as famílias, convidando para ir, para as famílias participar, né? Chegava o tempo, a criancinha queria, mas não tinha jardim da infância. De tanto a insistência dele, a pessoa via, queria vir para a escola. Ele não ensinava ninguém, ele nunca deu aula à criança, não. O negócio dele era a família e a escola. Saber ligar, fazer o elo de ligação entre a família e a escola. Isso que foi o sucesso da escola. Com a criação, em janeiro de 1964, do curso de alfabetização de adultos na Barracão Escola da Ilha do Maruim, abria espaço para os alfabetizandos acharem trabalho. O curso foi ministrado pela jovem professora Magali Batista Barbosa. O local foi escolhido porque a maioria dos habitantes não podiam ler nem escrever. Eu tinha uma ânsia para que as pessoas aprendessem a ler, para abrir a visão daquele povo. Eu gostava muito de alfabetizar. Eu passei 12 anos como professora alfabetizadora. 12 anos. Aí tive que me desligar porque fiquei com problema nas cordas vocais, né? Mas eu venci, digo, eu vou cumprir com a minha obrigação, eu quero continuar. Eu dei minha palavra, vou ajudar Barreto Guimarães na escolinha dele. Foi a primeira escola que eu ensinei, eu não esqueço nunca. O Brasil persiste há muitas décadas no combate ao analfabetismo, em particular o município de Olinda. É importante frisar que desde os movimentos da escola popular até os dias de hoje, por exemplo, na última década, o analfabetismo em Olinda, que tinha um percentual de 9% de analfabeto total da população, a partir de 2010 nós identificamos que está em 7%, certo? Ou seja, em uma década, de 2000 para 2010, houve uma queda, uma redução de 2% do analfabetismo, graças à expansão, à Brigada Paulo Freire e à expansão das turmas de educação de jovens e adultos na rede municipal de ensino, que tem como princípio toda a metodologia adotada pelo Paulo Freire. Olha, o que há em Olinda de bom em termos de educação popular foi fruto do trabalho de Barreto, das escolas que ele criou, do prestígio que ele deu às professoras do município, porque eu mesmo fui aluno não de escola popular, mas fui do Instituto Domingo Sávio, né, de Dona Nelly Falcão. E no meu tempo era muito difícil, porque havia somente grupos escolares ou escolas particulares. E os grupos escolares precários, que era feito pelo governo. Com o surgimento das escolinhas populares, de Barreto Guimarães, como é que ele chamava? Era escolas populares. Então, toda essa população que veio do êxodo rural e que havia se implantado na cidade, teve oportunidade de se estudar. O interessante é que veio e funcionou com o apoio da população, com o apoio da prefeitura, com o trabalho dele e com as necessidades do povo. Juntou a vontade de aprender, a vontade de aprender, né, com o que se oferecia. Então, juntou. A pessoa queria estudar, chegou à escola. Chegou à escola, então, abriu os horizontes. As pessoas. Você não viu a professora dizer? Ela começava com os alunos em fevereiro, em junho já sabiam ler. Nunca deixei de passar o mês de junho sem ter a classe alfabetizada. Muito importante. Muito importante na minha vida, na minha carreira. Eu fui professora por amor, amor à profissão. O professor Barreto Guimarães, pernambucano, nascido em 30 de setembro de 1923, era, de uma vez para outra, prefeito de Olinda, deputado estadual, secretário de Educação, vice-governador do Estado e conselheiro do Tribunal de Contas. O aspecto assim, de produção intelectual, Barreto sempre foi muito ligado à literatura, ligado à história, ligado
a problemática sociocultural de Pernambuco, e especialmente de Olinda, onde ele sempre viveu. E ele frequentou foi o Instituto Histórico e foi um dos fundadores da Academia Olindense de Letras. Barreto, ao se aposentar, ele dizia que tinha cumprido o seu dever como cidadão, como brasileiro, como olindense e como homem público, tinha feito o seu dever, que era lutar em favor da classe menos favorecida. Isso ele sempre fez. Ao se aposentar, não tinha uma casa própria, os amigos dele se reuniram e fizeram uma cota e presentearam ele com uma casa. Era um político muito dedicado ao trabalho dele em Olinda e Pernambuco. Eu trocava muita ideia com ele, batia muito papo com ele. Ele também tinha umas poesiazinhas boas. É porque eu não me lembro das poesias que ele dizia. Mas ele era o cabra bom de papo. Ele disse, vou morrer com o dever cumprido, Ataíde. As escolinhas foi um marco na minha vida. E eu estou agradecido de ter feito, e graças a Deus ter conseguido fazer esse trabalho. Porque futuramente as pessoas devem pensar dessa maneira e fazer algo pelas pessoas que não desassistidas. Eu sou um velho olindense, nascido aqui, criado aqui, 80 anos de idade, e amigo de Barreto durante muito tempo, até o final da sua vida. A saudade é um bem malvado de quem tanto eu tenho queixa, quer esquecer o passado, mas a malvada não deixa. Eu tenho muita saudade dele. José Antônio Barreto Guimarães morreu na sua amada Olinda no dia 26 de dezembro de 1997, o mesmo ano que Paulo Freire. Seu legado, simbolizado pelas barracões escolas, veio de uma filosofia semelhante daquela do seu conterrâneo internacionalmente conhecido. Mudar é difícil, mas é sempre possível.